Olá, meus amados irmãos e amigos. Aqui quem vos fala é o pastor Cláudio Fernandes. E o tema de hoje é Deus é fiel. Paulo disse: afirmo, pois, que Cristo se tornou servo da circuncisão, por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Romanos 15:8. É comum encontrarmos esta frase, Deus é fiel, em vários lugares, especialmente para divulgar o que Deus permitiu adquirir, conquistar e aquilo que ele abençoou com vitórias. É justo que todos queiram divulgar as bênçãos recebidas por Deus e narrar suas maravilhas. Como disse o profeta Isaías em 12:4-5, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. O salmista também, falando de Deus, que atende à queixa de um aflito, estimula a divulgação dos feitos do Senhor até que este chegue ao conhecimento das outras gerações, para que Deus seja louvado. O salmista disse: escreva-se isto para a geração futura, para que um povo que será criado louve ao Senhor. Salmos 102:18. Segundo John Stott, nesse texto básico, Paulo afirma que o ministério de Cristo com os judeus deu-se por amor à verdade de Deus, no propósito de demonstrar a sua fidelidade às promessas da aliança. Isso é verdade. Por amor à verdade e à sua essência, Deus não pode mentir, como Paulo falou a Tito, quando tratava da vida eterna que foi prometida por Deus. Paulo disse: a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. É verdade. Deus é fiel por amor à verdade e à sua essência, que é absolutamente, infinitamente e impecavelmente virtuosa. Deus é sempre fiel nas alianças e nas promessas. Sua palavra, como disse o salmista, está firmada para sempre no céu. O salmista disse: Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Tudo o que Deus prometeu, empenhou sua palavra, está de pé, hoje e sempre. Por isso, faz bem divulgar para todos em todos os tempos que Deus é fiel. Nessa questão da fidelidade de Deus, não podemos esquecer que para isso Deus não poupou o seu próprio Filho, visto que a morte de Jesus era a garantia do cumprimento de sua palavra. Paulo disse: Cristo se tornou servo da circuncisão por causa da fidelidade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Paulo, em outro momento, já havia declarado que Jesus Cristo era o fator que permitiria o cumprimento de todas as promessas de Deus. O apóstolo disse: todas as promessas de Deus encontraram nele o seu sim. Por isso, é por meio dele que dizemos amém a Deus, para a glória de Deus, segundo aos Coríntios 1:20. É verdade, o seu sim é absoluto, é a verdade. Todas as suas promessas ele as cumpre, porque ele é fiel. Vale destacar que, embora Deus seja sempre fiel, a sua fidelidade permite as provações de Paulo e os seus sofrimentos. Permite o apedrejamento de Estevão até a sua morte. Permite a morte de Tiago por Herodes. Permite a prisão e as tribulações em Esmirna, bem como a morte de Antipas, fiel testemunha, na cidade de Pérgamo. Deus permitiu que a besta que emergiu do mar atacasse e vencesse os santos. Apocalipse 13:7. Com tudo isso, Deus é sempre fiel. O Deus que é sempre fiel permitiu ao fiel apóstolo viver com um espinho na carne. Permitiu ao fiel Eliseu morrer doente. Permitiu ao profeta Aías ficar cego em sua velhice. 1 Reis 14:4. O Deus sempre fiel permitiu que Zacarias e Isabel, mesmo sendo justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, envelhecessem sem filhos, devido à esterilidade de Isabel. Lucas 1:5-7. Deus permitiu Satanás adiar a viagem de Paulo a Roma. Ainda que devemos nos alegrar nas bênçãos e conquistas, a maturidade cristã leva o crente a entender que a fidelidade de Deus vai muito além da concessão de bens. Ele é sempre fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Em toda e qualquer situação, seja Jó ou Abacuque, Deus é sempre fiel. Na corrente e no tronco, Paulo e Silas sabiam que Deus é fiel. Nessa questão da fidelidade de Deus, não podemos deixar de falar com toda a reverência do ocorrido no Calvário.
Ao se tornar servo da circuncisão, este Jesus se humilhou, esvaziando-se, tornando-se servo, se humilhando, obedecendo, sofrendo a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Deus permitiu a morte sacrificial de seu Filho Jesus, para que suas promessas se cumprissem na vida dos seus servos. Jesus sorveu até a última gota do amargo cálice, para que pudéssemos viver abundantemente, aqui e na eternidade. Isto posto, podemos relegar a segundo plano ou mesmo esquecer os benefícios temporais e materiais, que servem apenas neste mundo, ainda que não precisam ser descartados, pois Deus tem prazer em nos galardoar. Devemos de julgar a fidelidade de Deus sempre, em todas as circunstâncias, vencendo ou perdendo, vivendo ou morrendo, vamos divulgar a sua fidelidade. Mas, ao olhar para o Calvário e percebendo o tamanho da dádiva de Deus, um carro novo ou mesmo uma casa nova, se tornam expressões infinitamente pequenas da fidelidade de Deus. Deus é sempre fiel, e isso foi mostrado no Calvário, com a morte de Jesus Cristo por nós. Que Deus ajude a vivermos assim com o nosso Deus. Amém.